todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Deus Todo-Poderoso e em espírito e em verdade tomamos parte no culto que é seu, neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, tempo em que a Igreja, de modo muito especial, se volta à reflexão, ao exame de consciência e à contemplação do mistério da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A cor roxa, evocativa da contrição, é que reveste as vestimentas litúrgicas e os paramentos que ora cobrem o altar da igreja. Convido você a adentrarmos a presença do Senhor, trazendo nos lábios um canto de evocação ao sacrifício remidor e ao milagre da salvação que se opera em nós pelo sangue do Salvador. Pureza no sangue de Cristo, cântico de número 269 do Inário Novo Cântico, o qual entoamos, sendo nele dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heisler, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Convido você a abaixarmos a cabeça, fecharmos os olhos e elevarmos os corações a Deus em oração. Senhor nosso Deus, em
tua presença nos achamos nesta hora, congregados por ti mesmo no mover do teu Espírito, e em o nome de Jesus é que tomamos parte no culto que é teu, trazendo em nossos corações o desejo de louvar-te e adorar-te, pois para isto fomos feitos, para a glória de ti mesmo. Assim, Senhor, te rogamos que recebas a nossa adoração e o nosso louvor, pois tão somente a ti os tributamos, confessando-te com os nossos lábios como o Deus das nossas vidas, o soberano de toda a criação, obra que fizeste com as tuas mãos. És ainda o Deus da nossa salvação, pois um dia enviaste Cristo Jesus a este mundo para que por meio dele encontrássemos a remissão dos nossos pecados e a vida perenal. Bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, ó Deus, tudo fazendo em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você onde está a abrirmos juntos as nossas Bíblias no Antigo Testamento para a leitura do Salmo deste domingo. É o Salmo de número 25, Salmo de Davi, indicado pelo lecionário cristão para este primeiro domingo do tempo da Quaresma. Estamos no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo de número 25, onde leremos desde o versículo número 1 ao versículo de número 10. Acompanhe na sua Bíblia a leitura desta passagem que faço desde agora e que diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto lido do Salmo de número 25 enseja-nos uma atitude de contrição. Ele nos convida a um tempo de recolhimento para o exame de nossas consciências, como nos propõe este tempo litúrgico que estamos vivendo. Vamos tomar alguns instantes para estarmos a sós com Deus, conversando com Ele no íntimo do coração. Vamos fazer-lhe a confissão dos nossos pecados e receber das suas dadivosas mãos renovo, graça, perdão que é sem par. Vamos também tomar este tempo como um tempo oportuno para dirigirmos a Deus as nossas súplicas e os nossos motivos de intercessão. Vamos orar pelos nossos queridos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão às voltas com a crise econômica e o desemprego, por aqueles que sofreram perdas familiares e acham-se enlutados, por todos aqueles que nesta hora nos recordamos e anseiam pelo favor divino. Deus é conosco, Deus é por nós. E Ele mesmo é quem nos convida à oração, dizendo: buscai e achareis, batei
e abrir-se-vos-á. Façamo-lo, pois, e se você puder, onde está, dobre os seus joelhos, coloque-se assim perante o Todo-Poderoso. Senhor Deus, é pelo agir do Teu Espírito em nossos corações que temos consciência do nosso pecado, do juízo, da justiça e da necessidade do Teu perdão. Por isto, pela Tua graça, nos quedamos nesta hora aos Teus pés, clamando-te em nome de Jesus pela Tua misericórdia, a fim de que renoves a Tua bênção sobre as nossas vidas, de modo que, no sangue do bom Cordeiro, nos vejamos limpos de toda mácula, de todo o pecado, alvos, mais alvos que a neve, habilitados por Ti, para então realizarmos toda sorte de boa obra, conforme queres, para a glória do Teu nome e a bênção de muitos. Louvamos-te, Senhor, por seres Deus benigno, misericordioso e perdoador. E rogamos-te que continues a sê-lo e que a Tua mercê jamais nos falte. Nestes tempos difíceis de pandemia que ainda vamos vivenciando, rogamos-te, Senhor, pelo Teu favor sobre a nossa sociedade de modo muito especial, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso estado do Rio de Janeiro, sobre a nossa cidade, o nosso bairro de Copacabana. Tantas vidas já foram ceifadas por esta doença terrível. Há tantos motivos de preocupação que ora pairam nos corações e roubam a nossa paz. Há tanta expectativa sendo depositada neste processo de vacinação, mas nós sabemos que a solução que tanto ansiamos experimentar, a resposta à fome e à sede de nossas almas sequiosas, só poderemos encontrar em Ti. Por isto, Senhor, rogamos-te que manifestes o Teu poder com grande glória, derramando a Tua bênção sobre a nossa nação, sobre a nossa gente brasileira, minorando as suas dores e respondendo ao seu anseio. Dá-nos, Senhor, esta saciedade que tanto buscamos, pois sabemos que nossa fome e sede são fome e sede de Ti mesmo, ó Deus, e somente Tu as podes aplacar. Rogamos-te, Senhor, portanto, pela Tua bênção no tocante a esta questão da pandemia, para que logo este cenário mude, para que estas nuvens que parecem ter estacionado sobre nós se desfaçam, se dissipem, para que a luz bendita que de Ti promana venha a brilhar com pujança, iluminando por completo o nosso viver e afastando de nós toda a sombra da morte. Assim, nos entregamos a Ti em oração, confiados no Teu poder, mas ainda no Teu imensurável amor, manifesto para conosco na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, em nome de quem oramos, desde já agradecidos, na certeza da prece respondida. Amém, Senhor. Ainda neste espírito de contrição, de confissão de pecados, de súplica e intercessão, é que entoamos o cântico de número 97 do Inário Novo Cântico, Súplica do Redimido, sendo nele dirigidos pela nossa querida maestrina e soprano Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Meu pecado
chegamos ao momento do ofertório, ocasião oportuna para expressarmos a nossa gratidão e o nosso compromisso com a causa do Reino de Deus. Vamos entregar aos cuidados da igreja dízimos e ofertas que separamos para este fim. Ainda neste tempo de pandemia e isolamento social, nos servimos dos meios eletrônicos e digitais disponíveis para esta finalidade, a fim de tomar parte neste mover. Quero salientar, conforme a palavra do nosso tesoureiro no último domingo, que a igreja hoje já possui o Pix, um recurso facilitador para as transferências eletrônicas digitais, e você pode servir-se dele também para este fim. O número do Pix da nossa igreja é o número do nosso CNPJ e ele está agora na tela do seu monitor para que você possa anotá-lo e fazer a sua transferência, portanto, da forma mais segura. Participe, seja uma bênção e que Deus assim a todos nós abençoe. Vamos orar e pedir a Deus que consagre os recursos confiados aos cuidados da igreja. Senhor nosso Deus, Pai bendito, tudo vem de Ti e tão somente do que é Teu te damos. Te agradecemos, Senhor, pois é pela Tua graça, pelo Teu favor, que temos a oportunidade de tomar parte neste mover, tomar parte no ato do ofertório e assim dar expressão à nossa gratidão e ao nosso desejo de continuar servindo a causa do Teu reino com a inteireza do nosso ser e com tudo aquilo que colocas ao nosso dispor. Rogamos-te, Senhor, que abençoes estes valores, que nas Tuas mãos eles venham a multiplicar-se e prosperar, que sirvam, portanto, ao Teu intento e ao avanço do Teu reino aqui na terra. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. És o Verbo e o poder. Assim começa o Cântico de Jean Racine, composição de Gabriel Fauré, de 1865, entoada nas vozes do coro Aidé Moraes, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coro em espírito de adoração e louvor a Deus.
Convido você a mais uma vez abrirmos juntos as nossas Bíblias, agora no texto que servirá a nossa meditação neste dia. E ele está no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Vamos abrir juntos em Marcos, no seu primeiro capítulo, o capítulo de número 1. Estamos abrindo em Marcos, no capítulo número 1, onde vamos ler apenas 2 versículos, os versículos de número 12 e 13, texto indicado pelo lecionário cristão para este primeiro domingo do tempo da Quaresma. Estamos em Marcos, no capítulo de número 1, lendo desde o versículo 12 ao versículo 13, e assim nos fala esta porção da Escritura. Acompanhe na sua Bíblia. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Logo significa sem demora, prontamente, na sequência. O episódio anterior, conforme o relato de Marcos, foi o do batismo de Jesus. Estamos falando de um momento sobremodo glorioso, um momento epifânico, onde a Santíssima Trindade se faz presente e manifesta na pessoa do Filho de Deus, que é Jesus, do Espírito Santo que sobre ele desce qual pomba, do Deus Todo-Poderoso, que atesta ser aquele seu Filho amado em quem encontra prazer. Ao momento glorioso sucede prontamente, sem demora, na sequência, logo um momento dificultoso. Veja você, desde já, se isto não tipifica a dinâmica das nossas próprias vidas, onde momentos gloriosos e dificultosos estão sempre se sucedendo uns aos outros. Esta é a realidade inescapável a todos nós. E note você que logo se dá o momento dificultoso, porém não por acaso, não por força das circunstâncias ou por qualquer outro fator que não este, senão a ação do Espírito Divino. Pois o texto nos diz que logo, sem demora, deu-se a vivência do deserto. E diz-nos que foi o Espírito quem o impeliu. O Espírito aqui não é outro senão o Espírito Santo, o Espírito de Deus. A expressão que aqui traduzimos por impeliu, e que está muito bem traduzida, significa literalmente dirigiu. O Espírito Santo, o Espírito Divino, foi quem dirigiu a Jesus, que acabara de vivenciar um momento glorioso, para o enfrentamento de uma realidade agora dificultosa. Não são as circunstâncias, não é o acaso quem determina esta nova realidade, mas antes o propósito divino. Aliás, note você, diz-nos o versículo 12 que logo, sem demora, o Espírito que é de Deus impeliu a Jesus
para o deserto. Dirigiu Jesus ao deserto, não através do deserto, não por meio do deserto, não fazendo do deserto um caminho em direção a, mas dirigiu a Jesus para o próprio deserto. Há algo ali, algo que precisa acontecer ali, algo que deve ser realizado, feito, vivenciado, experimentado por Jesus naquele lugar, naquela circunstância. Há, portanto, um propósito, e um propósito divino, nascido antes no coração de Deus. Há um desígnio sobremodo elevado sendo posto em curso aqui. Logo, o Espírito o impeliu para o deserto. O deserto. Deserto é figura típica, lugar que evoca a realidade da solidão. Deserto é lugar de aridez, de esterilidade, é ambiente hostil à vida, é lugar marcado por dificuldades acentuadas que lhe são inerentes. É lugar de perigo e perigo de morte. Não por acaso, o texto faz evocar a figura de feras. Diz o texto, agora no verso 13, que naquele lugar, no deserto, Jesus estava em meio às feras. Figuras bestiais que simbolizam as forças externas que ameaçam a vida dos homens. O deserto, com as suas feras, com toda a sua aridez, esterilidade e hostilidade à vida, com todo o perigo e perigo de morte que evoca, com toda a solidão que impõe àqueles que ali se colocam, é uma figura poderosa. Uma figura para expressar a realidade do mundo em que eu e você nos movemos também. Ou será que o nosso mundo não é também assim? Um lugar que impõe a solidão, a aridez, a esterilidade, o enfrentamento de hostilidade vil, lugar de dificuldades acentuadas, de perigos mortais. Este foi o mundo no qual adentrou Jesus, havendo encarnado-se como Filho de Deus, fazendo-se homem. Jesus mesmo alertou aos seus discípulos para o fato de que, ao darem adesão à sua proposta de vida, à sua maneira de enfrentar a realidade, estariam sujeitos às mesmas adversidades. Diz Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 10, verso 16: eis que vos envio. Estou comissionando vocês, estou impelindo vocês em direção a este mundo no qual havemos de nos mover. Assim como o Espírito outrora havia impelido a Jesus, agora Jesus mesmo é quem comissiona os seus e os impele. Mas diz ele: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não é difícil conceber a ideia que está sendo evocada e proposta por Jesus nestes termos.
todos conseguimos visualizar com clareza o tipo de relação travada entre ovelhas e lobos, presa, predador. Jesus não faz caso de esconder dos que se propõem a segui-lo as dificuldades que terão de enfrentar ao longo do caminho. Ele mesmo é quem nos diz: no mundo tereis aflições, mas completa esta palavra dizendo ainda: tende bom ânimo, eu venci o mundo. É por isto que aqui no texto que estamos apreciando, ainda no versículo 13, ao dizer-nos que ele, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, estava no deserto em meio às feras, complementa esta informação dizendo-nos: mas os anjos o serviam. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Quero colocar em destaque o papel desta conjunção de valor adversativo, mas ela coloca perante nós uma ideia que, de certa forma, é contrária à anterior. Veja o contraste. Ele estava com as feras, sim, em meio a perigos e perigos de morte, enfrentando hostilidades e hostilidades à própria vida humana. No entanto, Deus o assistia. Os anjos são os emissários divinos. A presença dos anjos é a presença do próprio Deus, através dos seus emissários, fazendo-se representar, ordenando o seu agir. Ele estava em meio às hostilidades, porém sendo acolhido, enfrentando a hostilidade deste mundo, mas recebendo o acolhimento que vem do alto. Enquanto as feras intentam tirar-lhe a vida, os anjos, figura de Deus, trazem-lhe a bênção e o sustento divino para o viver. Deus mesmo é quem o assiste. Ele enfrenta neste mundo, no deserto que se lhe afigura agora ao longo da caminhada, dificuldades muito severas. No entanto, estas dificuldades são enfrentadas com o auxílio divino. E estamos falando aqui do Deus Todo-Poderoso, para o qual não existem dificuldades de sorte alguma. Veja você, se tudo isto não é figura para nos falar da nossa própria experiência de vida. Ou não somos nós também impelidos por Deus ao enfrentamento de lutas que parecem por vezes não ter fim, de batalhas que por vezes se tornam sobremodo aguerridas, mas que travamos com o auxílio de Deus, encontrando a cada uma delas a vitória que se dá no poder do seu Espírito. O deserto. Bem compreendemos esta imagem, porque nele temos nos movido continuamente. E ali diz o texto: ele permaneceu. Assim começa o versículo 13. Ao ter nos anunciado o deserto, o autor bíblico sublinha: onde permaneceu. No domingo passado, refletindo sobre o texto que nos fala da experiência dos discípulos com Jesus no Monte da Transfiguração, conversávamos eu e você sobre o desejo daqueles homens, um desejo de permanência, dada a vivência de um momento sobremodo glorioso. Eles
intentavam permanecer naquele monte, na companhia de Jesus, Elias e Moisés, para que um momento desejável se perpetuasse. Veja que grande contraste. Agora o Evangelho nos fala de permanência, da permanência de Jesus, não no Monte da Transfiguração, não no lugar glorioso, mas no deserto, na vivência da dificuldade. Veja que grande contraste. O desejo de permanência no lugar deleitoso e a realidade da permanência no lugar dificultoso. Ali Jesus se coloca, por amor de nós. E diz o texto, ali permaneceu por 40 dias. Para o povo da Bíblia, os números são impregnados de valor simbólico e não são evocados gratuitamente. Há um propósito em sublinhar o tempo da permanência de Jesus naquele deserto. E o número 40 é o número evocativo da realidade da provação. Há diversos exemplos na Bíblia Sagrada que corroboram este fato. Veja você no Antigo Testamento que o dilúvio que assolou a terra nos tempos de Noé durou 40 dias. Note você também que o profeta Moisés esteve perante Deus em nome do povo no Monte Sinai em jejum por 40 dias também. 40 dias foi o tempo que Israel, na pessoa do profeta Elias, esteve singrando o deserto em direção ao monte divino. Mas também Israel, enquanto povo, esteve por 40 anos no deserto, enfrentando uma dura prova até que alcançaria a terra de sua promessa em Canaã. 40 dias. 40 dias é o tempo que Jesus permanece no deserto, em meio à aridez, à esterilidade, diante de um ambiente hostil à vida, no enfrentamento de dificuldades acentuadas, feras, perigo de morte, trava duras batalhas ali. Assistido pelo Todo-Poderoso, na pessoa dos seus anjos, mas trava duras batalhas ali. Porém, em meio à solidão do deserto, a batalha mais difícil a ser travada não se dá contra um agente externo, seja ele o sol, a areia, as feras. A batalha mais difícil que importa ao homem travar na solidão do deserto da vida é uma batalha que se dá no seu interior, no âmbito da sua mente ou do seu coração. É a batalha que se dá à luz da ação de Satanás, conforme o texto nos relata. Versículo 13, ali permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Satanás é também uma figura jurídica. Segundo a cultura de Israel, Satanás é uma figura própria do ambiente de um tribunal. Num tribunal, via de regra, você encontrará um juiz e alguém que por este está sendo julgado. De um lado, a figura de alguém que defende o réu. De outro lado, a figura de alguém que o acusa. Satanás é a figura do acusador. É aquele que está ali para colocar em xeque quem diante dele está.
para suscitar a dúvida, a inquietação, os conflitos. Em meio ao deserto, que é figura da realidade deste mundo, face às feras, às forças contrárias à vida, às adversidades enfrentadas, na solidão do eu, é que enfrentamos as mais severas provações. E este enfrentamento, que pode ser sobremodo aguerrido e pode nos fazer vacilar, só pode se dar com eficácia na força do Espírito Santo, com o auxílio que vem de Deus. Esta luta que se dá no âmbito das nossas escolhas, das opções que fazemos, das decisões que temos de tomar, dos partidos a que vamos aderir, nas opiniões que assumiremos, nas verdades sobre as quais firmaremos os nossos pés. Nesta luta, só teremos êxito, só alcançaremos vitória na força do Espírito Santo, com o auxílio que vem de Deus. E digo mais, para nós cristãos, em nome de Jesus. Porque este mesmo que foi provado no deserto, tentado por Satanás, que nos falou quanto às dificuldades enfrentadas neste mundo, é aquele que nos disse: eu venci o mundo. E a sua vitória é o penhor da nossa, pois é nele, por meio dele, que lograremos ser vencedores também. Portanto, o texto de hoje evoca-nos a experiência das nossas próprias vidas. Em meio ao deserto, que é figura deste mundo em que nos movemos, em meio à solidão, onde haveremos de travar as batalhas mais decisivas no âmbito do eu. O texto nos exorta quanto à severidade destes enfrentamentos, mas ainda quanto à forma mediante a qual encontraremos êxito a cada uma destas batalhas, na força do Espírito Santo, com o auxílio que vem de Deus, em nome de Jesus. Busquemo-lo, pois, revistamo-nos da armadura do Evangelho e saiamos à luta, para lutar e vencer, para a glória do bom Senhor e a bênção de muitos, em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo de comunicações, eu quero trazer a você uma boa notícia, dizer a você que o nosso canal aqui no YouTube já ultrapassou a marca de 700 inscritos. Mais de 700 pessoas têm acompanhado as nossas postagens dos cultos dominicais, das participações musicais na liturgia, com o coro Aidéia Moraes, quartetos, trios, solistas e outros, e ainda as mensagens diárias da série Minuto nas Escrituras. Esse crescimento é um crescimento tremendamente significativo, alvissareiro e encorajador, para que sigamos em frente, investindo nas plataformas digitais, a fim de que a mensagem do Evangelho e a bênção que o Senhor tem derramado sobre esta igreja alcance horizontes cada vez mais longínquos, para a glória do Todo-Poderoso e a bênção de muitos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso e faça a divulgação de nossos conteúdos, encorajando outras pessoas a se beneficiarem deles também. Vamos compartilhar graciosamente aquilo que graciosamente o Senhor nos tem dado. Bendito seja o nome do Senhor hoje e sempre. Amém. Trago a boa notícia de que a
após um período necessário de descanso, recesso de férias, o Coro Aideia Moraes, o coro da nossa igreja, está de volta às suas atividades. Já participou hoje da liturgia do culto e está se preparando para o repertório pascal. O repertório da Páscoa sempre motiva e muito aos coralistas e também à comunidade que se beneficia do seu canto. Se você ainda não participa do coro, se ainda não desfrutou desta experiência que é o coro virtual e ainda não colhe as ricas bênçãos de fazer parte desta família, que é o Coro Aideia Moraes, este é o tempo oportuno para todas estas coisas. Venha juntar-se a nós, somar esforços conosco, será tremendamente abençoador na sua vida e na nossa também. Fale conosco do seu desejo através do nosso e-mail, procure-nos através do nosso website ou aqui mesmo nos comentários deste vídeo. Teremos imensa satisfação em estabelecer esta ponte e viabilizar a sua participação junto ao coral. Sê tu uma bênção e que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Trago ainda uma palavra sobre este cenário da pandemia em que estamos nos movendo. É um cenário instável, marcado por muitas incertezas. Nossa igreja permanece até o presente momento com atividades presenciais suspensas, mas o Conselho da Igreja volta a conversar sobre este assunto na próxima quinta-feira, quando tem reunião convocada. E eu peço à igreja que esteja em oração, pedindo a bênção de Deus sobre o conselho, sobre cada um dos seus conciliares, para que o conselho da igreja continue a ser um instrumento nas mãos de Deus para a bênção da comunidade. Queremos continuar sendo dirigidos pela mão divina, guiados pela sabedoria que vem do alto, tomando as decisões mais acertadas e que promovam os melhores resultados entre toda a nossa família na fé. Sigamos com fé. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Chegamos ao fim de mais uma celebração e nesta hora vamos orar conforme aprendemos do Mestre Jesus a oração dominical ou oração do Pai Nosso. Ao término da mesma, nós vamos receber a bênção de Deus, que há de nos acompanhar por toda a semana que inicia. Feche os seus olhos, falemos com o Senhor, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.